Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com muita alegria e gratidão que nos reunimos hoje para buscar a presença do Senhor e ouvir a Sua palavra. Que cada coração aqui presente sinta-se bem-vindo e acolhido, sabendo que este é um momento especial de comunhão e aprendizado. Chamados para o cuidado e a humildade. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 ao 9. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre um trecho poderoso da carta do apóstolo Pedro. Ele nos convida a compreender o papel dos líderes espirituais e a postura de humildade e vigilância que cada um de nós deve ter na nossa caminhada cristã. Pedro, um dos primeiros apóstolos de Cristo, nos chama para um relacionamento mais profundo com Deus e uns com os outros. No capítulo 5, versículos de 1 a 9, ele nos ensina sobre o serviço, a humildade e a vigilância contra o mal. Vamos explorar o que esses versículos nos revelam. Pedro começa falando aos presbíteros, os líderes da igreja, e ele se identifica como um deles. Ele não se coloca acima, mas como um igual. Isso nos ensina que a liderança cristã é fundamentada na comunhão e no exemplo de humildade. Pedro aconselha aos líderes a apacentarem o rebanho de Deus de forma voluntária e não por obrigação. Ele quer que os pastores cuidem do rebanho com amor, não para obter lucros, mas com zelo genuíno. Para nós, isso significa que, onde quer que Deus nos coloque para liderar ou servir, devemos fazê-lo com um coração cheio de amor, sem buscar reconhecimento ou benefício próprio. Liderar é um chamado ao sacrifício e ao exemplo. Pedro ainda nos lembra que o verdadeiro pastor é Jesus, o sumo pastor, e que nossa recompensa vem dele. Ele promete que, quando ele voltar, dará a coroa de glória àqueles que foram fiéis no serviço. Isso nos ensina que nossa recompensa não é deste mundo, mas eterna. No versículo 5, Pedro se dirige aos jovens, pedindo que se submetam aos mais velhos e exortando a todos a se vestirem de humildade. A humildade é uma característica essencial para quem deseja seguir a Cristo, pois Deus só resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro nos convida a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que conforto saber que o Senhor cuida das nossas necessidades e ansiedades. Ele não nos chama para suportar tudo sozinhos, mas quer que entreguemos a Ele aquilo que nos preocupa. Como cristãos, devemos lutar contra o orgulho e o desejo de fazer tudo por nós mesmos. A verdadeira humildade nos permite depender de Deus, sabendo que Ele é quem nos fortalece e cuida de nós. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá paz e segurança em meio às adversidades. Nos versículos 8 e 9, Pedro nos faz um chamado urgente à vigilância: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está constantemente tentando nos desviar, e precisamos estar alertas. Pedro nos ensina a resistir ao diabo e ficarmos firmes na fé. Isso implica conhecer a palavra de Deus, permanecer em oração e confiar no Senhor. Ele nos lembra ainda que não estamos sozinhos, outros irmãos no mundo passam pelas mesmas dificuldades. Isso nos encoraja a não desanimar, sabendo que há uma comunidade de fé que compartilha nossas lutas. A vida cristã exige vigilância. O diabo quer nos afastar de Deus, e muitas vezes, usa estratégias sutis para nos enganar. Mas, fortalecidos na fé e na oração, podemos resistir e permanecer firmes. Precisamos estar atentos e contar com o apoio da comunidade para enfrentarmos as batalhas espirituais juntos. Conclusão. A passagem de 1 Pedro. Capítulo 5 nos ensina lições importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, como líderes e servos de Cristo, devemos cuidar uns dos outros com amor e humildade, lembrando que nossa recompensa vem do sumo pastor, Jesus. Segundo, devemos revestir-nos de humildade, lançando sobre Deus nossas ansiedades, confiando em seu cuidado. Por fim, somos chamados a vigiar e resistir ao inimigo com fé. Que possamos viver essas verdades em nosso dia a dia. Que sejamos uma igreja que cuida uns dos outros, que vive em humildade e que permanece firme contra as tentações do mal. E que, ao final, possamos receber das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Amém.